Olá, amados, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para você que acompanha de madrugada. Louvado seja o Senhor por mais este momento de oração, de comunhão, pelo privilégio de estarmos aqui compartilhando mais um devocional, mais uma revelação poderosa do Senhor para os nossos corações através dessa rica, viva e eficaz palavra. Queridos, essa palavra é luz, é direção, é nosso guia, a nossa bússola. Dentro da palavra do Senhor nós temos todas as respostas. O Senhor diz aqui em Mateus 7:8, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate a porta será aberto. A palavra do Senhor nos diz: pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Quando nós pedimos, queridos, discernimento, sabedoria, estratégia, luz, direção, o Senhor nos dá. A palavra do Senhor é verdadeira. Ela não volta vazia, ela não volta atrás. O que o Senhor nos diz através desta palavra é: peça, busque, bata. Quando a gente pede ao Senhor, nós estamos ali ajoelhados, ou na maneira que você ora a Deus, você está declarando a Ele sua dependência dEle, Você está sinalizando ali: Senhor, eu dependo de Ti, estou aqui orando, buscando, pedindo, batendo, E quando nós dependemos do Senhor, queridos, nós somos iluminados e direcionados por Ele, nós conseguimos avançar, nós conseguimos tirar os nossos planos do papel, Nosso título de hoje é Planos em Ação. A frase do dia é: um desejo não muda nada, uma decisão pode mudar tudo. E a palavra-chave é estratégia. E quando nós oramos, queridos, quando nós pedimos a Deus, o Senhor nos dá estratégia. Tem situações que a gente pensa que não vai conseguir resolver, que a gente não sabe, como fazer, como resolver. Tem sonhos que já estão engavetados, que nós achamos que não vamos mais realizar aquele sonho, Aqueles planos, aqueles projetos são muito complicados, que nós não temos capacidade para viver, para realizar aquele sonho, aquele projeto. Mas o Senhor nos mostra hoje, nos ensina que através da oração, a Esther é um grande exemplo, de uma mulher mais que vencedora. Ela não só venceu sozinha, mas livrou todo o povo, todo aquele povo que dependia dela foi liberto através da sua oração, da sua dependência a Deus. Esther teve discernimento, sabedoria, estratégia, Ela buscou a Deus e ela soube agir, Ela se movimentou, teve fé, para se movimentar, marcar ali aqueles banquetes com o rei, mas ela não foi ousada, impulsiva de falar, com o rei no momento que não era para falar. Ela escolheu o momento certo para estar falando. Então, o Espírito Santo nos dá discernimento, sabedoria e estratégia para avançarmos, O Senhor quer nos capacitar, A palavra do Senhor nos diz que Deus não nos deu espírito de temor, nem de covardia, mas de ousadia, de intrepidez, mas tudo com muita sabedoria, com muita calma nessa alma, a gente consegue, avançar. Nós não podemos ficar parados com medo, inseguro, não. Devemos nos encher do Espírito Santo e assim nós vamos ter ousadia, intrepidez, mas tudo com muita sabedoria, agindo e falando no momento certo. Aqui a Bíblia nos mostra vários personagens, aqui da palavra de Deus, tiveram estratégias para vencer, como José lá no Egito venceu a fome, teve ali sabedoria, estratégia de Deus
para armazenar os alimentos no tempo de fartura, para que no tempo da escassez tivesse alimento guardado. Né? Josué nas batalhas tinha discernimento, direção, estratégia. Neemias na construção dos muros, né? Ele foi também direcionado, perseverante, ele orava ali na obra, né? O Senhor lhe deu também direção, estratégia em todas as coisas. E nós vemos que o segredo aqui para poder avançar, né? Para tirar os sonhos da gaveta, os projetos, os planos do papel, primeiro, estarmos, né, ligados ao Senhor. Essa palavra nos diz, Mateus 7,8, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Né? E o título de hoje é Planos em Ação. A frase: um desejo não muda nada, uma decisão pode mudar tudo, né? E desejos inspiram, mas estratégias movidas por Deus transformam. Esther sabia que a vitória não viria apenas da coragem humana, mas da estratégia espiritual. Sua decisão de buscar oração mostrou dependência, sabedoria e fé. Isso nos ensina que grandes decisões devem ser acompanhadas de oração, porque Deus entrega estratégia àqueles que o buscam. Também aprendemos que grandes conquistas exigem equilíbrio, sabedoria e dependência de Deus em todas as áreas da vida. Nessa palavra-chave é estratégia. E a Bíblia nos ensina, né, ali em Mateus 7,8, é que a fé precisa de movimento. Jesus não falou apenas sobre desejar, mas sobre pedir, buscar, bater. E isso revela atitude, perseverança e ação. Não podemos deixar que a insegurança e o medo nos paralisem. O desejo sozinho não transforma realidades. É a decisão acompanhada de fé, estratégia e ação que produz mudança. Ter estratégia é entender que não apenas para planejar, mas para buscar direção em oração e agir com sabedoria. Quando colocamos os nossos planos diante do Senhor, Ele nos orienta, ilumina e direciona com estratégias e por isso não deixe os seus sonhos apenas no pensamento. Ore, organize seus passos, confie em Deus, coloque seus planos em ação. Quem apenas deseja permanecer parado, quem decide avançar. Deixa eu ler aqui novamente essa parte, que fala: ore, organize, né, seus passos, confie em Deus e coloque seus planos em ação. Quem apenas deseja permanecer parado, não alcança, né, o milagre que o Senhor tem. Mas quem decide, né, caminhar, quem decide entregar ao Senhor todas as coisas, quem decide depender do Senhor, né, avança. Né, a estratégia é a fé organizada na ação. Deus abre portas para quem decide bater. Sonhos precisam de atitudes para se tornarem realidade. O primeiro passo da conquista é a decisão. Pedir, buscar e bater são atitudes de quem decidiu não desistir. Então peça, busque, bata, né? Peça estratégia para saber como caminhar, busque sabedoria para discernir o tempo e a direção certa. E bata nas portas que Deus colocar diante de você sem medo de avançar. Quem ora recebe direção, quem busca encontra entendimento, quem persevera, as portas se abrem. Quem persevera, né, batendo. Às vezes você chega ali na porta de alguém,
Tá batendo, batendo, você está esperando a pessoa vir e abrir. Continua insistindo, não desista, né? Bata e abrir-se-vos-á, né? E todos temos desejos, traçamos objetivos e sonhamos o tempo todo. No entanto, sonhar não muda nada. Uma decisão acompanhada de atitudes, por sua vez, pode mudar tudo. Muitas vezes, os nossos planos não saem do papel porque temos medo de dar o primeiro passo, deixamos projetos na gaveta porque nos falta coragem e determinação de agir, mas está na hora disso mudar. Antes de tudo, precisamos submeter os nossos desejos, planos e sonhos ao Senhor. Temos de dizer que a tua vontade seja feita e confiar que a vontade dele é soberana. Quando somos guiados pelo Espírito Santo, deixamos de cobiçar aquilo que nos afasta de Deus, porque o nosso maior desejo é agradar ao nosso Pai e seguir o exemplo de Jesus. Além disso, precisamos ser direcionados por Deus por meio da oração e da reflexão. Ele nos ajudará a planejar os nossos passos e desenvolver as estratégias necessárias. Se estivermos alinhados aos seus princípios, saberemos qual é o melhor momento para agir, quais recursos utilizar e como fazer. Por fim, precisamos colocar nossos planos em ação com fé, persistência e coragem. Nem sempre será fácil. Em alguns momentos sentiremos que as circunstâncias estão contra nós. Contudo, temos de confiar que Deus, quem nos dá a provisão de que nós precisamos, e é quem dirige os nossos passos. Se estivermos determinados e confiantes, resistiremos aos obstáculos e alcançaremos nossos objetivos. Portanto, levante-se, sacuda a poeira dos sonhos que você havia deixado para trás, transforme seus desejos em decisões e haja segundo o direcionamento e a vontade de Deus para a sua vida. Então, queridos, é isso que nós precisamos fazer, né, para tirarmos os nossos sonhos engavetados, né, aqueles que já estão sendo esquecidos, né, tirarmos da gaveta e começarmos, né, a colocar esses planos em ação, como diz o nosso título. Nós precisamos entrar nessa palavra de Mateus 7:8. Pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, né? Pedi, pois aquele que pede, recebe. O que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Pedir e receber, buscar e achar, bater, e o Senhor abrirá as portas que estão fechadas. Então, o princípio, querido, de todas as coisas é a oração. Pedir, dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á. Então, nós devemos fazer como todos esses personagens da Bíblia fizeram, né? José orou, Esther orou, Neemias, Josué. Eles tinham um relacionamento ali profundo com o Senhor, sincero, né? Eles ouviam a voz do Senhor e eram direcionados e obedeciam. Então, que nós possamos também, o tempo já se avançou demais, vou fazer uma oração com vocês, mas que nós possamos ter esse discernimento, essa sabedoria do Senhor para colocarmos verdadeiramente nossos planos em ação e não sermos frustrados. Em nome de Jesus, vamos orar, que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, queridos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, neste momento nós te pedimos, dar-nos sabedoria, Senhor, para desenvolver estratégias. Senhor, estratégias, Jesus, que sejam alinhadas com a tua vontade. Não queremos viver apenas desejos e planos guardados em nossos corações, mas decisões guardadas, ó Pai, pelo teu Espírito. Dá-nos discernimento para agir no tempo certo, coragem para dar os primeiros passos e fé para continuar, mesmo, Senhor, nos dias de dificuldade. Que cada estratégia venha do Senhor, que os nossos caminhos sejam dirigidos por Ti. Senhor Deus, dá-nos coragem para agir, força para perseverar, fé para confiar que o Senhor dirige cada passo da nossa caminhada. Na certeza que as bênçãos nos seguirão, nos alcançarão
e que receberemos provisão e milagres e viveremos, Senhor, cada sonho. Desculpa, queridos. Perdoe. Engasguei aqui. Mas que nós verdadeiramente possamos buscar discernimento do Senhor para vivermos todos os milagres, né? Toda a provisão. A palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor correrão e atrás de nós, que nos alcançarão no momento em que nós estivermos andando em obediência com o Senhor. Nós viveremos os milagres, os planos, né, do Senhor para as nossas vidas, com o nosso coração alinhado ao coração de Deus. Amém, queridos? Que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Me perdoe aqui esse engasgo. E até amanhã, se o Senhor se nos permitir, uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Grande beijo, fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.